A nova etapa com a presença do nosso próximo convidado, Nuno Hipólito. A característica principal para mim, em relação ao Nuno, é o facto de ter começado a especializar-me em Fernando Pessoa, em particular depois da minha entrada para os quadros da Casa Fernando Pessoa, e de toda a gente da equipa, naquela altura, já falar da existência de um projeto assim assado, feito por esta pessoa assim assada, que há vários anos já divulgava Fernando Pessoa na internet e tinha, portanto, um site de referência que depois comecei a ver também noutras redes sociais, nomeadamente no Facebook. Falo-vos então de Nuno Hipólito, o meu convidado, e estou-vos a falar de um projeto online chamado Fernando Pessoa, um blog, site que foi recolher o seu título e a inspiração para o título no livro homónimo de Agostinho da Silva, um dos maiores pensadores da história de Portugal, que naturalmente também se afeiçoou e apaixonou por Fernando Pessoa, a ponto de escrever um livro sobre ele e acompanhá-lo ao longo da vida. Muitas coisas se seguiram na carreira do nosso convidado depois de começar o seu Fernando Pessoa. Já lá vamos. Para já gostava de perguntar, se calhar esta pergunta já foi feita várias vezes, mas peço-lhe então que responda mais uma vez, até porque para muitos dos nossos ouvintes e espectadores é uma estreia. O Nuno é também uma pessoa de bastidores, portanto ainda aprecio mais a presença à frente das câmaras agora. Como é que lhe passou pela cabeça de repente pegar no seu tempo livre e começar a dedicar horas e horas e dias de esforço para pôr Fernando Pessoa cá fora, entre aspas, se quisermos, portanto, mais ao alcance das pessoas de uma forma digital e online, sabendo dos riscos que corria e do tempo que iria consumir para divulgar Fernando Pessoa sem receber nada em troca, monetariamente, pelo menos. Certo. Eu acho que a primeira resposta é: eu não sei que tempo é que me ia consumir, porque eu acho que só de passado tanto tempo é depois nós temos ganho noção do tempo que foi consumido nesta missão, entre aspas. Mas tudo começou de forma muito simples. Foi em 2002, já há bastantes anos, numa altura em que havia, naquela altura, um bocadinho a moda dos blogs, que agora está renovada novamente. Mas eu lembro que naquela altura havia muitos blogs, toda a gente fazia um blog. Eu achei interessante também entrar um bocadinho na onda do blog. Aliás, tinha vários blogs na altura e também experimentei fazer um blog sobre o Pessoa, que era um tema que me interessava muito. Mas eu já lia muito sobre Pessoa, já desde o início da faculdade, talvez. Já lia muito, já tinha muito interesse e depois achei interessante também, se calhar, experimentar um bocadinho a vertente digital naquele tema, ou seja, não havia assim muita coisa. Eu lembro que na altura, se calhar, via o site do Instituto Camões, que já não existe essa página sequer, que tinha uma página muito boa sobre o Fernando Pessoa, mas se procurassem coisas em português, não havia praticamente nada. Portanto, eu achei um desafio interessante tentar fazer qualquer coisa com a Pessoa, fazer uma coisa em volta das notícias, da atualidade, porque eu acho que eu ouvi o Ricardo falar há bocadinho sobre que se as pessoas ligam muito ao Fernando Pessoa, se há realmente aquela conexão emocional. Eu acho que continua a haver muitas coisas a acontecer sobre o Fernando Pessoa. Se nós formos ver as notícias, existem exposições, edições, existem eventos. Às vezes é um bocadinho de falta de conhecimento também que isto existe. Se calhar há muita gente que está envolvida e que gosta do tema e que também a própria Casa Fernando Pessoa faz muitas coisas. Mas acho que continua a existir muitos eventos em volta do Pessoa, só que na altura ninguém sabia o que é que estava a acontecer. Portanto, foi um bocadinho nessa base de começar a divulgar coisas. Livros que eram lançados, eventos, conferências, notícias aqui no Brasil, na Europa, até coisas que aconteciam tão longe como na China. Portanto, era um bocadinho, de desbravar um bocadinho numa maneira de dar a conhecer o que é que estava a acontecer, o que estava realmente
que é que existia em termos de realidade em volta do tema do Fernando Pessoa. E começou um bocadinho por aí, e depois o site veio um bocadinho em continuidade, porque eu comecei a receber muitos contactos de pessoas muito jovens que tinham o Fernando Pessoa na secundária, acho que naquela altura estava na secundária, que eles davam o Fernando Pessoa e tinham imensas dúvidas sobre análise de poemas do Pessoa. E então eu no site, além de começar com uma biografia, com as coisas mais básicas, comecei a pôr análise de poemas do Pessoa. E foi uma coisa que cresceu tanto, e começou a crescer tanto, que eu recebia muitos e-mails de estudantes a pedir análises. Depois já me estou a esticar, se calhar, um bocadinho. Nada. Mas a partir daí também é que depois nasceu também o interesse pela mensagem, porque dentro do site eu fui analisando poemas e depois ia criando secções dos vários subtemas. Exato. E o tema da mensagem era um dos temas que as pessoas perguntavam mais. Poemas, dúvidas, porque é que ele escreveu isto, o que é que ele quer dizer com isto. Também retomando um bocadinho aquilo que estava a dizer há bocadinho, as pessoas, sobretudo as pessoas muito jovens, não estão preparadas, se calhar, para ler determinado tipo de coisas e não percebem o que é que está a ser comunicado. É demasiado complexo, se calhar, para aquele nível etário. E então foi um bocadinho por aí. Até eu chegar a um ponto em que já tinha, se calhar, 25% da mensagem analisada e eu digo assim, se calhar é interessante pegar nisto e fazer o resto. 75, exato. Fazer os outros 75. Nasce, e já voltamos ao site, nasce a propósito desse trabalho, esta edição que aqui ponho à frente, uma edição de análise dos poemas da mensagem, da autoria do nosso convidado, curiosamente editada pela reformulada então parceria António Maria Pereira, a mesma editora que, nada mais nada menos, em 1934 editou a versão original de mensagem de Fernando Pessoa. E é um livro de consulta obrigatória e é também um chamado long seller hoje em dia. Portanto, um livro que vai sempre vendendo e que já vai em várias edições. Vai na segunda edição. Com esta preocupação justamente, lá está, de mastigando a informação e trabalhando a informação, fazê-la chegar a outros públicos mais fora da academia. Sim, de uma forma mais acessível, não é? Porque pensa-se muito no Pessoa que ele escreve de forma muito complexa e que ele próprio é uma pessoa demasiado complexa, demasiado obtusa e demasiado difícil de compreender. Mas eu acho que basta um bocadinho um esforço de tentar entrar um bocadinho no mundo dele e tentar perceber as coisas que ele diz, porque ele diz coisas muito relevantes, que vão ser sempre relevantes porque têm a ver com a natureza humana. E não é só o livro do Sossego, a mensagem, que são as duas coisas mais conhecidas dele, mas o resto do que ele produz, no seu todo, acho que é uma obra, não é? Como ele se calhar nunca conseguia chamar, e muita gente diz que ele não tem uma obra porque é muito demasiado disperso, mas acho que é uma obra muito interessante e muito completa sobre a natureza humana, o que é que nós somos, os nossos desejos, os nossos medos, como é que nós descobrimos o que está à nossa volta, como é que abordamos a vida, o futuro, problemas, a felicidade, a infelicidade, sei lá, todos os temas caem lá, não é? E ter um autor que escreve tanto sobre tantas coisas, eu acho que realmente é uma riqueza muito grande que nós vamos sempre ter, mesmo que Portugal não reconheça isso. Se calhar da maneira como outros países reconhecem os seus autores, não é? Se calhar não é não é reconhecido como Cervantes em Espanha, ou como um Kafka, ou como um Shakespeare. É verdade. Não é esse tipo de culto de autor, não é? Que nós vamos ao país e o próprio país baseia-se, muita da sua promoção às vezes é feita em volta de autores conhecidos, mas acho que isto tem a ver com a própria personalidade também, a nossa personalidade portuguesa, não sei se é medo que pomos um bocadinho o pé à frente e dizemos que temos uma coisa muito boa e que somos muito bons, mas a realidade é que somos muito bons e temos coisas muito boas, e o Pessoa é um autor de nível mundial, julgo eu nas coisas que vou escrevendo atrevi-me algumas vezes a dizer que eu acho que ele foi o maior pensador moderno a nível europeu, certamente, mesmo com grandes figuras, nomeadamente na filosofia do seu tempo. Eu acho que há coisas que ele disse que ainda não foram completamente entendidas e foram completamente revolucionárias, mas acho que, por serem revolucionárias, também demoram o seu tempo a serem entendidas.
Eu tenho um bocadinho aquela visão de quanto mais tarde nós o percebermos, melhor ele é. Melhor ele é. Sim. Mais tempo vai demorar nós percebemos aquilo que é aquilo que quis dizer. Vamos em 130 anos sobre o nascimento. Mas, Nuno, entretanto, claro que há na divulgação de atividades e de edições livreiras e de peças de teatro e filmes, tudo o que é feito com orientação e base em Fernando Pessoa, é uma questão, se quisermos, de reciclagem e tratamento de conteúdos, dar informação, transformá-la em conteúdos para chegar às pessoas, mas o Nuno tem ido sempre além disso na própria criação literária, tanto em áreas, vou usar a palavra entre aspas outra vez, sérias, como a filosofia, como em áreas mais lúdicas, como um curiosíssimo estender da história de Fernando e de Ofélia, que também fez quase uma dramaturgia. Estranho ainda não estar em livro. Essa história fantástica em que o Nuno imaginou que Fernando Pessoa não teria morrido tão novo e teria acabado por casar com a Ofélia. Quer-nos contar um bocadinho dessa história que está disponível também no online no Pessoa. site, sim. É assim, quem entra um bocadinho neste mundo e depois de passar muito tempo a ler sobre o Pessoa e a ler coisas dele, a última coisa que um investigador quer fazer é uma biografia. É aquela grande obra, não é? E os grandes investigadores, não é como considero um grande investigador, mas os grandes investigadores que pegaram em Pessoa acabaram por fazer biografias, e não existem muitas biografias, sobretudo não existem boas biografias de pessoas, não existem muitas. Exato. Existem talvez 3, 4, quanto muito. Eu decidi, ao fim do trabalho, de escrever vários livros sobre ele, que finalmente acabaram um bocadinho o trabalho com... Não foi o fim do trabalho, mas foi quase. Foi fazendo uma biografia, que eu chamei Biografia do Íntimo, que está disponível no site para leitura gratuita, como tudo o que eu faço. E a biografia tem 2 dimensões, que é a vida real dele. Exato. Como é que a vida correu, não é? E é muito interessante, analisando tudo o que ele fez ao longo da vida, como é que as coisas que ele fizeram têm uma continuidade lógica e não estão partidas. Por exemplo, a mensagem é uma coisa muito interessante. Como é que ele cai na mensagem, por exemplo? Porque a mensagem, se nós olharmos um bocadinho em termos biográficos, veio um bocadinho antes dele tentar ir para Cascais, como bibliotecário conservador de uma biblioteca em Cascais. Ele concorre, tenta concorrer a um lugar e não consegue. Ele, na altura, em 1932, salvo erro, estava numa altura em que tinha acabado com a Ofélia há pouco tempo, na segunda etapa da relação deles. Tinha acabado, jogou em 29, 30, 29, qualquer coisa. Estava a atravessar um período complicado, mas muito prolífico em termos de produção literária, porque geralmente os escritores, quando estão muito deprimidos, é quando escrevem mais. Quem escreve percebe um bocadinho isso. E ele tenta concorrer ao lugar em 32, não consegue. O objetivo dele era ir para Cascais, estar um bocadinho também ao pé da família, que estava em São João do Estoril, ir para Cascais e tentar organizar a Arca dos Inéditos, pegar em tudo o que tinha, começar a organizar livros. Ele tinha mesmo essa intenção, começar a organizar as coisas para publicar. Cai tudo por terra porque ele não consegue um emprego, que para ele era um bocadinho aquele emprego ideal, não é? Sem dúvida. Bibliotecário com vista para o mar, no museu, acho que aquilo era um emprego de sonho dele. Para quem não gostava de empregos das 9 às 5, aquele era um bocado emprego de sonho. Completamente, era um emprego de sonho. Mas ele não consegue. Também uma história muito recambulista e muito engraçada, que eu acho que não há muitas pessoas que conheçam, porque ele concorre e depois toda a gente diz, aliás, há pouco tempo, cerca de 10 anos, não há tão pouco tempo, mas a Câmara Municipal de Cascais fez um evento em que reconheceu, deu um bocadinho a título póstumo, o título de bibliotecário conservador ao Fernando Pessoa. E fez aquele gabinete fictício reconstruído, exatamente. Como quem diz, damos-te agora o emprego que não te demos. Sim, e toda a gente pensa um bocado como é que eles recusaram dar um emprego a uma pessoa daquelas. Ele devia ser super qualificado para o emprego. A verdade é que, partindo também de uma exposição curiosa que foi feita, do Patrícia Ferrari e outra pessoa que não me estou a lembrar o nome, que eles fizeram uma exposição muito gira lá em Cascais, na biblioteca, no museu, e estava a ata da própria reunião
que depois deu sim ou não aos candidatos, e analisando um bocadinho aquilo que foi feito, a candidatura dele, ele realmente não estava qualificado para o lugar, porque era obrigatório ter uma licenciatura, nomeadamente em termos de artes, mais ligada um bocadinho ao próprio tema em questão, e o Fernando Pessoa nem sequer tinha licenciatura. Ele teve frequência o primeiro ano da Faculdade de Letras, nunca chegou a frequentar até ao fim o curso, portanto não tem licenciatura. Exato. Não tinha experiência na área, por trabalhar em empregado de comércio, trabalhava em escritórios. Não tinha experiência como bibliotecário, nem como filólogo, nada que se pareça. Ele faz um texto de candidatura que é absolutamente fenomenal. Um bocadinho eu digo no meu livro que é um bocado de pelo na venta, porque ele, em vez de se retrair e dizer, eu se calhar não tenho bem as qualificações, não, ele manda-se para a frente e diz, eu escrevi isto, escrevi aquilo, e sou isto, sou aquilo. Portanto, a tentar um bocadinho comatar o facto de não ter as habilitações académicas, literárias, sim. Mas depois acaba por ser recusado. E quando ele é recusado e perde um bocado esse projeto, quando ele era o projeto seguinte na vida dele, ele depois acaba um bocadinho, o António Ferro, que era amigo dele da época do Orfeu, acaba por ser eleito para o governo como Ministro da Cultura, na altura não se chamava isso, mas basicamente era isso, julgo em 33, e o Ferro chega ao pé do Pessoa e tenta aliciá-lo, pensamos nós, não é nada por escrito, mas é o que nós pensamos, tenta aliciá-lo um bocadinho para escrever um livro que seria o livro nacionalista máximo na altura, e o Pessoa, que já tem o princípio da mensagem feito, sobretudo... Há bastante tempo. Bastante tempo, desde 13. Poemas desde 1913, depois. Sim, poemas publicados em 1922, na Contemporânea. Escreve muito em 28, também quando o ambiente político está muito quente. Ele pega no livro novamente em 34, escreve muitas coisas em 34 e acaba o livro. Exato. E é o único livro que ele acaba em português. E que ele diz, este livro está feito, eu considero que este livro está feito, embora depois mais tarde... Tenha aquela coisa, exatamente. Mas a mensagem surge um bocadinho em seguimento dele não ter conseguido o tal emprego. Portanto, eu acho que ele viu a mensagem como uma maneira de ter algum dinheiro disponível, de pagar algumas dívidas também. Por outro lado, claro que ele sabia bem ser publicado, mas ele, embora existam alguns projetos que dizem que ele quer começar com mensagem em termos de publicações em português, há outros que também dizem o contrário, portanto não sabe muito bem o que é que ele pensava em termos de ser publicado em português. Mas a mensagem acaba por cair um bocadinho nesta continuidade biográfica. Sim, é verdade, é. Muito rapidamente, aquela parte da Ofélia, realmente a biografia tem a parte real e depois tem uma parte que eu achei muito interessante fazer. Sobre a mensagem, estamos praticamente em cima da morte factual de Fernando Pessoa em 30 de novembro de 35, não é? Sim, foi quase antes. O que há depois, entretanto, é esse um capítulo que se fecha e um capítulo que se abre quando não existe a morte de Fernando Pessoa. Sim. Eu achei muito interessante considerar uma coisa, que era o que é que lhe aconteceria a ele se ele tivesse tomado alguns passos de maneira diferente na vida dele. E eu achei isso muito interessante, não só do ponto de vista académico e teórico, mas também do próprio ponto de vista biográfico, o que é que aquela pessoa poderia fazer se tivesse vivido mais anos. E nós sabemos que ele viveu 47, salvo erro. Se aquela pessoa tivesse chegado aos 60, aos 70, aos 80, o que é que ele teria produzido? Teria produzido coisas diferentes, teria feito coisas de maneira diferente ao longo da vida. Foi-se um bocadinho o desafio. E eu pus um bocado aquele intervalo numa época em que ele pode ou não continuar com a Ofélia. Ou seja, sobretudo na segunda fase do namoro, o que é que teria acontecido se ele não tivesse quebrado o namoro com ela e se em vez de tivesse inventado aquelas desculpas esfarrapadas que ele inventa, não é? Que nós podemos chamar um bocado de esfarrapadas, que é, eu sou mestre de outras... Não me lembro exatamente agora da citação, mas outros mestres me guiam, sigo as orientações de outros mestres. Exatamente. Que a Ofelinha nem sabe, não é? Que é uma desculpa esfarrapada, somos sinceros, não é? Tudo bem que ele está envolto ali numa crise psíquica bastante intensa, mas eu pensei um bocadinho. Naquela altura, embora tendo a realidade à altura, o que é que aconteceria se ele pedisse ajuda em termos psiquiátricos? Eu pensei um bocadinho, isto é um bocadinho teórico, e estamos a falar nos anos 30, em Portugal, em que é uma sociedade que não é cosmopolita, é uma sociedade completamente quase rural, não é? Nós vemos os salões nas ruas a vender água, a vender com os rebanhos, coisas que hoje em dia nos chocariam. Sim, a passear no Chiado. A passear no Chiado.
não é toda uma cidade cosmopolita, mas eu pensei um bocado, quem é que nesta altura podia ajudar o Fernando Pessoa em termos psicológicos, psiquiátricos? Numa altura em que o Freud acaba de aparecer, não é? Nós temos uma pessoa em Portugal, e eu achei isso interessantíssimo, que é o Egas Muniz, que toda a gente conhece, que é a primeira pessoa a trazer o Freud para Portugal. E a escrever sobre Freud, e a escrever sobre todos aqueles temas que começam a interessar um bocadinho naquela altura também a Freud é aquela escola. E eu imaginei o Fernando Pessoa a ir ter com o Egas Muniz e a falar com ele, e o Fernando Pessoa já tinha tido contacto com o Egas Muniz, que também é muito interessante. Aliás, ele tem alguns contactos com pessoas que têm contacto com o Egas Muniz e julgo que também teve contacto direto com ele. Portanto, isto não é todo descabido, era possível. Embora nós não saibamos se o Egas Muniz dava consultas, julgo que não, aí se calhar já esticar um bocadinho mais, não é? Na altura ele provavelmente nunca daria consultas de psiquiatria, lá Freud muito menos. Ora. Mas a hipótese aqui colocada era: a pessoa pede ajuda, continua a relação com a Ofélia, e tanto continua a relação que acaba por se casar com ela e acaba por construir um futuro pessoal com ela e depois construir um futuro profissional que tem a ver com uma coisa que biograficamente também sabemos que aconteceu, que foi ele receber muitos convites de empresas onde estavam amigos dele, amigos da família, e empresas multinacionais que estavam naquela altura a instalar em Portugal. E o que acontecia era que em Portugal naquela altura ninguém sabia falar inglês. Nós sempre fomos um país francófono, só muito recentemente é que começámos a ser um país anglófono. Verdade. E naquela altura ninguém sabe falar inglês em Lisboa, basicamente. Por isso é que a pessoa tem tanto negócio como correspondente em casas comerciais. E tanta facilidade em ter colaborações. Sim. Ele trabalhava quando queria, ganhava muito pouco, é claro, mas também trabalhava muito pouco. Portanto, ele fazia um bocado os horários que queria. Mas a hipótese que eu coloquei foi: ele aceitou um trabalho numa empresa de petróleos em Portugal, uma multinacional, porque sabia falar muito bem português, tinha bons contactos, também tinha lançado alguns negócios por conta própria naquela altura, que também é uma coisa muito rara. E depois eu vejo como alguém que mais ou menos enriquece num cargo de direção nessa empresa, que vai viver para a Costa do Sol, Estoril, Cascais, por ali, e depois vem trabalhar para Lisboa, que está casado com a Ofélia, que tem uma casa na Costa do Sol também, ali ao pé do mar. Já que estamos a imaginar, porque não imaginar tudo de forma mais ou menos mais perfeita. idílica, exatamente. Sim. E eles acabam também por ter filhos, acabam por ter 2 filhos, julgo eu que foram 2 filhos, se não me lembro mal do que eu escrevi. O que é que acontece aqui? Em termos de obras, as coisas dilatam-se um bocado no tempo, ou seja, ele não escreve a mensagem na mesma altura, escreve mais tarde, escreve um bocado em reação a Salazar, já com a ditadura já em full steam ahead, não é? Exato. Já quando, eu acho que é nos anos 60, eu ponho a escrever a mensagem muito mais tarde, e faço uma coisa interessante também, que é pô-lo como autor reconhecido na língua inglesa. Ele vai à Inglaterra como já autor reconhecido do modernismo e do futurismo, e depois acaba por arranjar um editor em Inglaterra que lhe traduz a obra para inglês, que era o sonho dele, é ser um autor reconhecido. Sem dúvida. Em inglês. Portanto, e ele acaba por morrer muito mais tarde, nos seus 80, 70, 80, e portanto é uma vida... Morrer de velho com uma vida feliz. Muito mais completa. Muito mais completa. Não digo completamente feliz, porque Sim. Ele vai sempre remoer aqueles temas de infância e aqueles temas da adolescência, mas tenta fazer dele próprio alguma coisa que se calhar ele não acreditava que pudesse fazer dele próprio. Portanto, a biografia acaba por ter essas 2 dimensões, que era o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. E eu acho que, não arriscando muito, acho que poderiam ter acontecido mais coisas. Podia ter sido uma vida muito diferente. Se calhar produzindo um bocadinho menos, ou muito menos. Eu acredito que se ele tivesse ido pelo outro caminho, tinha feito, se calhar, nem 1/3 do que escreveu, provavelmente. Se calhar tinha feito as grandes obras que ainda tinha conseguido fazer. Tinha feito os heterónimos, certamente, mas não tinha escrito muita coisa que acabou por escrever. Ora, Nuno, em relação às novas tecnologias e ao feedback que é possível ter, nomeadamente aqui no Facebook, queria recordar
o nome do site, umfernandopessoa.com, umfernandopessoa.com, respondendo assim, nomeadamente à pergunta da nossa ouvinte, Paula Alexandra Salazar, que não o tinha apanhado. Portanto, umfernandopessoa.com. E a propósito do site, já vamos à filosofia, mas eu queria mesmo explorar o que é que estava dentro da sua cabeça quando inventou, ficcionou esta segunda fase, esta segunda hipótese, quase uma segunda hipótese divina, dada a um Fernando Pessoa que acaba por casar, por constituir família, por ser cotidiano e tributável, mas ter esta felicidade ou alegria, pelo menos sustentada, e morrer de velho. Acho que todas as pessoas que se identificam numa relação mais ou menos apaixonada por Fernando Pessoa, aquilo que tem mais dó, pelo menos isso acontece comigo, é que ele não tenha sido capaz de ter a felicidade que merecia e ter morrido tão novo. Parece, é loucura, seja o que for, mas parece que há uma tristeza cá dentro, no meu caso, por ele ter morrido triste e cedo demais. Portanto, quando li uma história que o põe a ter exatamente a vida que merecia, ou um bocado da vida que merecia, fiquei de facto bastante comovido e foi um texto que me marcou. Portanto, recomendo a toda a gente que o procurem no site do nosso convidado Nuno Hipólito. Um site que tem uma série de secções com informação muito útil, a secção da biografia de Fernando Pessoa, uma secção multimédia com imagens, com vídeos, conferências e palestras. Com vídeos do Pessoa a andar, que é uma coisa extraordinária. aquelas montagens fotográficas. Sim. Eu a primeira vez que fiz isso fiquei completamente estarrecido porque não há vídeos do Pessoa. Havia um vídeo falso. Aquele que era de Manuel de Oliveira e onde supostamente apareceria um Fernando Pessoa que não era. Mas até hoje ninguém conseguiu descobrir isso e acho que é uma coisa que era muito interessante. De certeza que há por aí um vídeo perdido. Outra coisa que já não sei, há tanta coisa tão esquisita, não é? O cinema já existir na altura e não haver uma filmagem de Fernando Pessoa, apesar de ele ser bicho do mato, muito ermita. A rádio já existir e não haver um registro sonoro da voz de Fernando Pessoa, coisas que fazem falta até para definir a personagem. As suas análises, algumas delas, estão também no site, edições, as edições que coordenou, nomeadamente, além as mensagens de mensagem para a parceria António Maria Pereira, e depois o blog, naturalmente, mas também agora a Lança em África mais recente, um estudo, outra vez disponibilizado gratuitamente, sobre o Pessoa filósofo. Porquê a filosofia? Eu devo dizer que a primeira coisa que me interessou no Pessoa foi filosofia. E foi uma coisa que eu li na escola secundária. E foi um texto que eu nunca mais encontrei, que é muito engraçado. Pelo menos eu nunca mais consegui encontrar aquela frase que eu li que realmente me despertou o interesse por ele. Que era, eu lembro perfeitamente qual era mais ou menos a frase, que era: queria sentar-me e não pensar em nada. Foi a primeira coisa que eu li dele que me chocou um bocado o cérebro e que me fez um bocado pensar o que é que isto quer dizer. Quem é esta pessoa que escreveu isto? O que é que ele quer dizer com isto? E foi a partir daí que eu fui comprando livros e fui muito lentamente tentando descobrir quem era o Fernando Pessoa. Aliás, até no início, misturando um bocado a parte dos heterónimos, que eu não fazia a mínima ideia o que eram os heterónimos. Pensava que mesmo que eram autores diferentes. Portanto, foi uma descoberta progressiva de quem era aquela pessoa, o que é que ele tinha feito, mas sempre partindo do ponto de vista de ver os escritos dele como uma forma de encarar o mundo e tentar revelar os mistérios do mundo. Eu acho que ele escreve por muitas razões, sobretudo escreve por uma razão que às vezes nos ataca a nós todos e nós não
se calhar não aceitamos muito bem, que é uma razão de profunda tristeza com a vida, de insatisfação. Eu acho que ele, em determinada altura, torna-se uma pessoa muito, muito triste. Eu acho que até desde muito cedo. Aliás, eu antes de ir para aqui, hoje estava a rever um bocado a parte biográfica, e uma coisa que dizem muito era ele tinha uma infância idílica, até se chama o Paraíso Perdido, não é? Sim, sim. Dizem muito isso. Eu, na minha biografia, e pelo aquilo que eu consegui entender, eu acho que ele não teve paraíso nenhum. Eu acho que ele, desde muito jovem, ele vive em condições bastante más em termos de saúde mental. Tem a avó dele, que tem uma saúde mental muito má também, ao pé dele, a viver ao pé dele. A partir do momento em que o pai morre, há ali uma crise psíquica imediata para uma criança que tem 5, 6 anos, e a partir daí eu acho que é tudo um bocadinho a descer. Portanto, eu acho que ele não foi feliz. Se ele foi feliz até aos 3 anos, 3, 4 anos, se tanto. E é uma altura em que nós não temos muita noção, se calhar, do que é do que é que nos rodeia, e depois também a convivência com a doença do pai, aquela coisa estranha. Felizmente não aconteceu nada, mas conviver com o pai já tuberculoso, ir ter com o pai a algumas das curas, sujeitando-se a apanhar-se, a contrair a doença também. Sim, era uma altura diferente, não é? As pessoas também não percebiam muito bem a natureza da doença. Mas, lá está, ele próprio, criança, que foi muito exposto ao processo de morte do pai, que é uma coisa que também ninguém pensa muito sobre isso. Ele vai ver o pai e acompanha o pai nas semanas antes do pai estar a morrer. Que uma criança é uma coisa extremamente chocante, não é? Mas voltando um bocadinho ao tema da filosofia, eu acho que depois que ele começa a escrever um bocadinho como fuga, julgo eu, como fuga também é um bocadinho de estado mental, que também porque é uma criança solitária e acaba por se meter um bocadinho para dentro, e acaba um bocadinho por inventar um universo um bocadinho lateral e alternativo ao universo exterior, que não lhe agradava tanto. Só que o problema é que ele era muito bom, e alguém que é muito bom e que sabe pensar e sabe estruturar, e alguém que é um gênio, quando se vira para dentro por uma causa errada e que depois começa a descobrir que afinal é um gênio, consegue fazer coisas geniais, e ele tinha essa noção. Ele começou um bocado a pensar, isto se calhar é a minha missão de vida, é fazer isto. E tudo aquilo que eu estou a sofrer faz parte do processo de eu estar a sofrer. Portanto, a escrita dele é uma escrita muito, muito analítica do processo de pensamento dele e também da realidade. Ou seja, ele começa um bocadinho a tentar perceber o que é a realidade, o que são os mistérios da vida. Porquê? Porque ele próprio não conseguia ser feliz. Portanto, virou-se para uma missão de, já que eu não consigo viver, vou tentar analisar o que é a vida. Porque, geralmente, a maior parte dos pensadores da vida são pessoas que não conseguem viver. São pessoas que ficam um bocado alienadas. Essas são as melhores pessoas para terem um pensamento analítico, porque é um pensamento de afastamento, não é? É um pensamento científico de eu estou a observar, mas não estou a participar. É isso que ele faz. E em termos filosóficos, é muito interessante que eu peguei numa análise filosófica do que são os heterónimos, do que é o percurso dele em termos de escrita. Eu acho que cada heterónimo tem um papel. Porquê? Porque ele tenta, através de cada heterónimo, inventar personalidades diferentes e formas diferentes de encarar a vida. Seja personalidades muito exteriorizadas e muito de avançar, de não ter medo, como o Albert Camus, ou personalidades muito restritas, muito analíticas, como o Ricardo Reis, ou personalidades que se conseguem aliar completamente da vida, como ninguém se consegue aliar, como o Alberto Carreiro. Ele tenta inventar personalidades, e aquele ser tudo de todas as maneiras realmente é uma frase que resume na perfeição o projeto de vida dele em termos de pensamento, que é eu não consigo ser feliz. Porque é que eu não consigo ser feliz? Vamos lá tentar perceber o que é a vida, o que é este mistério de estar vivo. Como se eu consigo descobrir, já que não consigo descobrir felicidade, vou descobrir os mistérios da vida. Basicamente essa é a missão de vida dele. Um poeta animado pela filosofia. Sim. Mas julgo eu, e a maior parte dos investigadores aqui, eu acho que discordam de mim. Eu encontrei uma ou duas pessoas, uma pessoa no Brasil. Eu julgo que até mais investigadores brasileiros do que portugueses, porque não encontro muitas pessoas que pensem que ele foi filósofo. Pelo contrário, eles acham que foi um poeta que gostou de filosofia, usou ali algumas coisas de filosofia, mas depois vai por outro caminho que não tem nada a ver com filosofia.
Eu acho, pelo contrário, ele faz coisas extraordinárias em termos filosóficos. Há textos de Fernando Pessoa, ele mesmo, de autoanálise, de autointerpretação, e coisas de António Mora que são absolutamente fabulosas em termos filosóficos. Sim, certamente. Ele escreve coisas muito boas, só que o problema é, ele escreveu coisas sobre filosofia, portanto, quem vai ao espólio e vai lá e vê, pessoa filósofa, não sabe o que é que ele escreveu sobre filosofia. E as coisas que ele escreveu sobre filosofia não são espetaculares, sejamos sinceros. São coisas muito... Algumas coisas são boas, mas muitas coisas são coisas de sistematização da altura que ele estava a estudar na Faculdade de Letras no primeiro ano. No primeiro ano, filosofia era uma cadeira do segundo ano, que ele repete o primeiro ano, que ele chumba e depois repete, e depois começa a estudar uma cadeira no segundo ano, que é filosofia, que chega a ter, mas muito pouco tempo. Mas ele entra tanto no tema e gosta tanto daquilo que investe mesmo à série naquilo. Mas eu acho que ele, enquanto filósofo, e também a minha conclusão do estudo que fiz, é que ele tem coisas muito valiosas a dizer para o próprio state of the art da filosofia contemporânea, que é uma coisa que ninguém, isso muito menos, né? Que se eles já acham que ele não é filósofo, muito menos pensar que ele tem algum contributo a dar em termos filosóficos. Pois. Mas eu acho que ele tem por uma razão muito simples, que é, sobretudo pelo livro do Desassossego, mas pela obra toda dele, ele faz uma coisa extraordinária, que é analisar a realidade, e não querendo entrar aqui em coisas muito técnicas da filosofia, mas um problema da filosofia, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, teve a ver com a cristalização do pensamento em termos de coisas muito factuais, de objetificar o pensamento. Ou seja, antes havia correntes idealistas ou mais subjetivas que diziam que nós podemos conhecer coisas que não nos são evidentes, que não são factos. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o choque da Segunda Guerra Mundial, as correntes filosóficas são correntes muito mais objetivas, em que os autores dizem que nós só podemos conhecer coisas objetivas, e a filosofia acaba por ser muito reduzida em termos de escopo daquilo que consegue tratar e descobrir. O que o Fernando Pessoa faz é uma coisa extraordinária, que é descobrir uma realidade, que é uma realidade do mundo interior. E o que é que ele faz? Descobrindo uma realidade que é do mundo interior, e descobrindo uma filosofia que é do individualismo extremo e radical ao máximo. Cada um de nós que vive no mundo interior e tem um mundo interior que é regido por quê? E depois este é outro ponto muito interessante, é regido por uma linguagem que é a linguagem poética. E ele diz o seguinte, que é, nós entendemos a realidade exterior no nosso mundo interior através da poesia. E ele basicamente arranjou uma maneira, sem o saber, de avançar a filosofia para o lado do objetivismo, para o lado da cristalização do pensamento que temos hoje em dia, que é hoje em dia no presente. Ou seja, hoje em dia as teorias de filosofia mais contemporâneas são teorias da linguagem, são teorias objetivas, que reduzem muito o que é que nós podemos conhecer, o que é que nós podemos saber do mundo, e que nos dizem que nós não devemos querer saber quem é que é Deus, ou se há mistérios, o que é o futuro, ou o que é que nós estamos aqui a fazer. Não, devemos conhecer a nossa vida no dia-a-dia, devemos saber aquilo que dizemos, porque é que dizemos, os significados daquilo que dizemos, mas também é uma visão muito contemporânea, né? que é um bocado do atualismo, que é de não querer saber mais daquilo que devemos saber. Não arriscar muito, ir para além daquilo que precisamos de saber para o dia-a-dia. Não devemos ser muito idealistas, muito subjetivos. Basicamente não devemos sonhar, não devemos ter pensamentos para além do que é necessário, que tem muito a ver com o pensamento contemporâneo, que é muito redutor, e o Fernando Pessoa é tudo menos redutor. Ele expande o pensamento para um mundo interior, que é um mundo interior que não tem limites. E basicamente ele faz isso de uma forma que eu acho perfeitamente espetacular, e é uma coisa que está a ser descobrida por algumas pessoas no Brasil. Eu vejo algumas pessoas escrever sobre isto. Em Portugal, infelizmente, não vejo ninguém escrever sobre isto, que é basicamente o que é a filosofia em termos de aplicação filosófica, em termos do conhecimento. O que é a poesia em termos de aplicação do conhecimento. Como é que podemos usar a poesia como linguagem para conhecermos o mundo, que é uma coisa sobre a qual ninguém escreve. E eu acho que podemos resumir, a obra dele quer dizer muitas coisas e tem muitos significados, mas eu acho que o objetivo último dele era perceber a realidade e perceber porque é que nós estamos aqui. E que verdades é que nós temos acesso e podemos conhecer, e nesse sentido ainda há muito para escrever sobre isso.
O que parecia que ele sabia sem dúvida era tentar fazer recriações da vida através da dramaturgia das suas próprias personagens. Agora, entender o sentido da vida e perceber o porquê estamos cá e até porque tanta multiplicação dele próprio em tantas coisas diferentes, também, sem dúvida, através da filosofia. Eu julgo que vamos descobrir um dia, não sei se daqui a 100 anos, se daqui a 500... que ele foi muito mais visionário do que nós pensamos. Porque não é visionário em termos de... Há muitas coisas visionárias nele, não é? O Ricardo ainda há bocadinho estava a falar daquela parte das marcas, não é? De ele ser muito visionário em termos de marketing, também em termos de... Aquela ideia das empresas... da SA, imagino o turismo, a desgraça daqueles dias dele a tentar convencer os amigos a investirem dinheiro para as cotas daquela sociedade anónima, que era uma organização do tipo AICEP, como dizia, portanto, uma organização que estava na cabeça de Fernando Pessoa, com as pessoas certas. Aquela entidade iria ser capaz de projetar, de promover Portugal no mundo inteiro. E ninguém pensava nisso naquela altura, não é? Quer dizer... Teresa Rita Lopes diz uma coisa muito interessante, que é a mensagem. Ela defende que a mensagem está dentro desse projeto da Olicipo também, que é um projeto de promoção de Portugal, em conjunto com aquele livro que ele escreveu, que é um bocado polémico, ainda há quem diga que não foi ele que escreveu, que o Lisbon, sim. Portanto, para ele está-se marimbando, não é? Deve estar noutro sítio qualquer, ou já reencarnou, ou já fez qualquer coisa, não faço ideia. Mas para ele já não interessa, não é? Interessa a herança em termos de como é que isto pode ou não ser potenciado e pode ou não ser entendido. Isso acho que era importante, mas lá está. Quem mexe naquele discurso também de há interesse, os políticos têm interesse nisso, o país tem interesse nisso. Não sei, também é curioso nos últimos anos. Portugal tem crescido tanto também em termos de notoriedade. Eu também acho muito engraçado que nós temos crescido em termos de notoriedade e não se falar nada do Fernando Pessoa, não é? A notoriedade que nós temos ganho é uma notoriedade que tem a ver com o futebol, que é uma coisa que nós sempre fizemos. Exato. Com música, que é uma coisa... não acho que sejamos um... temos o fado, nós somos um povo musical. Mas e aí o fado... mas percebo perfeitamente. Embora o fado, por exemplo, a ligação do fado a Fernando Pessoa... foi uma coisa fantástica. Mesmo que tenhamos aquele espinho na pata da Amália Rodrigues ter dito que não cantava Fernando Pessoa porque achava que ele não era cantável. E hoje em dia tínhamos toda a gente que é gente no fado a cantar poesia de Fernando Pessoa. Aí há uma sinergia que se foi criando e não foi preciso ninguém vir inventar por cima. Foram os próprios fadistas e músicos do fado que começaram a querer cantar. E hoje em dia é uma instituição. Completamente. Não podemos esquecer que na altura da Amália, sobretudo quando ela era mais jovem, estamos numa altura em que o Pessoa ainda não era muito bem visto. Porque o Pessoa, sobretudo nos anos 40, 50, 60... Estava completamente queimado. Sim. Era visto como um poente do Salazar. Era visto como um salazarista. Portanto, e que também é normal que na altura as pessoas não tivessem a perspectiva que nós temos hoje em dia do que é que foi a vida dele, porque foi escrita tanta coisa, entretanto. Não podemos levar isso mal à Amália, porque na altura se calhar também estava mal informada. Hoje temos a Marisa, temos tantos outros que já pegaram no Pessoa. Praticamente toda a gente, não é? Desde a Maria da Fé, ainda com o Armando Nascimento Rosa, há pouco estávamos a falar de outras fadistas dos primórdios, ou seja, de há 40 e tal anos, ainda nem o 25 de Abril tinha acontecido. Ou desse caso sintomático que é, em termos de composição, Lopes Graça, que, conhecendo Fernando Pessoa, da reputação de direitista, de colaboracionista quase, apesar de errado, não deixou de, em 34, já estar a musicar poemas de um comunista, a musicar poemas de um homem que ele, comunista, julgava que era salazarento. Próximo ao regime. Mesmo, portanto, como às vezes o aspecto criativo passa por cima destas diferenças que são pequeninas, muito mais valioso do que essas diferenças pequeninas. Mas pronto, internacionalmente não falamos de Pessoa. Quando estamos a falar de Portugal está nas bocas do mundo, não é? Mas não digo por razões erradas, pelo contrário, são boas razões. É verdade. São boas razões, mas não, é curioso, não se fala do Pessoa hoje em dia.
Não é que eu seja, não é que eu seja um louco do fenómeno, mas de facto aquilo que recentemente mais me chocou foi nós termos um Eurofestival feito aqui em Lisboa e não haver um segundo dedicado a Fernando Pessoa. Portanto, foi tudo o turismo tradicional, os vídeos promocionais, e não houve segundo de atenção ao turismo literário. O Ricardo sabe. O Ricardo sabe que faz as visitas guiadas, não é? E conhece bem os locais em Lisboa onde o que a pessoa marcou. Mas se uma pessoa, passo a pleonasmo, que se alguém for viajar, estiver a passear por Lisboa, não faz a mínima ideia que aqueles lugares são os lugares da pessoa, tiram de um ao outro. Porque passa por lá, não há uma indicação, não há uma visita guiada de nada, não há um marco. Às vezes são coisas que estão postas na parede, já dos anos 60, que já estão todas cheias de ferrugem. Quer dizer, a própria cidade, não presta homenagem à pessoa. Portanto, como é que as outras pessoas vão prestar homenagem? Pois. Mas pronto, tem a ver com a própria natureza do sentimento dele próprio. Se calhar ainda continua a ser um estranho à própria cidade, não é? Ele também eu acho que ele via a cidade um bocado de forma estranha e um bocado de forma não muito próxima. É aquela coisa que ele faz de ser tão íntimo quando está tão afastado, não é? Ele escreve de forma tão próxima, não está sempre afastado das coisas. E eu acho que Lisboa também nunca se aproximou dele, que é uma pena, não é? Mas se calhar tem que ser assim, não faço ideia. Se caso fosse de maneira contrária, não fazia sentido. Se calhar o Ricardo aí até sabe mais do que eu, porque faz as visitas, que fala com os turistas. Se calhar tem uma noção mais próxima do que é que poderia ser uma Lisboa do Fernando Pessoa. Uma Lisboa do Fernando Pessoa. Tenho muitas ideias, não é? Resta saber se algum dia... Mas também posso dizer que já não me preocupo muito em andar atrás das pessoas para lhes fazer ver as minhas ideias. Não é uma questão de arrogância, mas gasta-se muita energia. Sim, claro que sim. E as ideias vão-se falando, vão-se dizendo, mas para aqui, e nesse aspecto também a pessoa no fim da vida teve um bocado isto, para aqui andar atrás de alguém quando eu sei que não vai mesmo valer a pena, porque... Sim, ele desiste, no fim da vida ele desiste, ainda vivo. Coisa interessante, como está a lembrar, por exemplo, quando houve a venda do espólio, nessa altura, não é? Falou-se muito, e o Estado deixa, por exemplo, que a arca vá para um colecionador. Aquela arca não podia ter saído do país. É rico. Não podia ter saído do país, não sei se saiu, pelo que eu na altura sabia que estava no Porto. Pois, exato, daquele colecionador. Sim, eu acho que continua no Porto. Pelo que eu sei, eu ouvi há pouco tempo ouvi de outra pessoa que conhecia a pessoa que tem a arca, portanto, continua viva. Teria ido via Capital do Móvel, não sei como é que se chama... aquela cidade do norte que faz enfim, tem uma indústria de madeira, e eu também não me consigo lembrar, mas que o eixo teria sido esse. Porque a hipótese do colecionador brasileiro, ele tentou comprar. Lembro-me de José Paulo Cavalcanti ter dito que queria comprá-la para oferecer à Casa Fernando Pessoa. E portanto que eu acho que aquilo era como se tivesse... Não fui eu, dizia ele. Eu queria, mas não fui, não consegui. Eu naquela altura o que eu senti foi como se estivessem a vender a espada do Dom Afonso Henriques. Sim. E o Estado fica ali a olhar e não faz nada, que é uma coisa... Aquela análise de... Sim, é um caixote de madeira que não tem interesse nenhum. Os papéis já estão salvos. Já estão na Biblioteca Nacional, portanto borrifamos para a arca, não é? Aí a culpa é do Estado, mas não é só do Estado, é da própria cultura portuguesa, é as pessoas que põem aquilo à venda, é as pessoas que aceitam vender. É as pessoas que compram. Toda a cultura, toda a sociedade portuguesa se devia ter revoltado naquela altura. É impossível aquilo estar à venda. A equipa é fantástica. Passos de Ferreira. Pronto. A capital do móvel. Obrigado, equipa. Obrigado. Mas sim, acho que temos um problema cultural de aceitação deste fenómeno que não sabemos como lidar com ele. Nunca soubemos lidar com ele e continuamos a não saber. Mas acho que daqui a 100, 200 anos vamos ter novidades. Já não estamos cá, mas vai haver novidades. Que aproveite alguém. Sim, de certeza que vai.
Muito obrigado Obrigado, por esta conversa. Espero que haja ocasião para haver outras na, enfim, rodagem normal do programa. O Fernando Pessoa para todas as pessoas, às terças-feiras aqui. Foi muito interessante este animado bate-papo quase à volta do Fernando Pessoa. Não esqueçam, o esforço de um Fernando Pessoa para todas as pessoas e do meu Pessoa, projetos que fui criando, só foram aparecendo porque antes de mim e de nós já havia gente como Nuno Hipólito a tratar de desbravar terreno e caminhos em relação a Fernando Pessoa. E é mais uma das pessoas... Deu muito bom seguimento a esses projetos, devo dizer. Muito obrigado. Nada teria acontecido se não houvesse os pioneiros e os resistentes, porque o Nuno também é um resistente, porque continua... Sim, vai continuando. Às vezes, assim, noutro ritmo mais maduro, com outros objetivos, digamos assim. E por tudo isso, por todas essas etapas, estamos-lhe muito agradecidos e obrigadíssimo pela presença e por esta ocasião da conversa. Não esqueçam, fernandopessoa.com.